paz de Jesus, o amor de Maria, querido irmão, querida irmã, que vem acompanhando essa série de vídeos onde nós estamos partilhando, meditando sobre o processo formativo da Renovação Carismática Católica do Brasil. Sim, a Renovação Carismática Católica do Brasil possui um processo formativo e a gente já está aí a 7 vídeos, chegamos ao 8º episódio, refletindo como se dá esse processo formativo na vida de nós, servos e servas do Senhor Jesus. Nós terminamos o nosso último vídeo, o episódio 7, falando sobre a formação humana e encaminhando da formação humana para a temática que vamos trabalhar hoje. O vídeo da formação humana terminava falando da formação humana 2, que trabalha para inserir a gente na sociedade, trabalha para inserir a gente no relacionamento com o outro. E nesse contexto do relacionamento com o outro, é hora de a gente meditar sobre a formação específica dos ministérios. Esse é o objetivo desse pequeno vídeo de hoje. Como se dá a formação específica de cada servo, de cada serva, em cada ministério na Renovação Carismática Católica, no grupo de oração? Nós chegamos ao que a gente chama de terceira etapa, terceira fase do processo, terceira etapa do processo formativo. A gente sabe que a primeira é a querigmática, a segunda é o módulo básico e a terceira é a formação específica de cada ministério. E a gente sabe que tudo é um processo, como o próprio nome já diz, é um processo. Eu gosto muito do Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 52, quando, naquele contexto de Jesus perdido no templo, conversando com os doutores da lei, a palavra vai concluir essa narrativa desse encontro de Jesus com os doutores da lei no templo, no versículo 52, dizendo: "E Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens." E eu gosto muito de olhar para esse versículo 52 e pensar que também nós, servos, precisamos a cada dia crescer em estatura, crescer em sabedoria, crescer em graça diante de Deus e dos homens. E tomando como contexto essa palavra aí de São Lucas capítulo 2, versículo 52, na vida de nós, servos e servas do Senhor, também nós, servos, precisamos ansiar por esse crescer. Crescer não só em estatura física, isso é óbvio, isso é o mais comum da humanidade, é que a gente cresça. A gente nasce pequenininho, vai crescendo, vai ficando uma pessoa adulta, numa altura, numa estatura física maior. Alguns crescem mais, outros crescem menos, fisicamente falando, mas o mais interessante é que a gente não permanece da mesma altura que a gente nasce. E isso é muito bonito, essa comparação, porque também na nossa vida de ministério, também na nossa vida de servo, a gente nasce pequeno, a gente começa bebezinho, pequenininho mesmo, e a gente vai crescendo, a gente vai se robustecendo. E assim como o bebê, que tem todos os cuidados ali da mãe, do pai, das pessoas responsáveis, que dão banho, que dão alimento, que cuidam, assim também a Renovação Carismática tem todo esse cuidado conosco, seus servos, quando a gente vai nascendo para o servir, nascendo para o colocar-se a serviço do Senhor e dos irmãos através de um ministério no grupo de oração. Então, por que essa fase, essa terceira fase, só acontece agora? Porque a fase querigmática inicial é como se fosse o nosso nascimento, o nosso encantamento, a nossa paixão, nosso amor por Jesus. Depois a gente vai chegando a uma certa, digamos assim, um crescimento, a um germinar, a um brotar e a um robustecer-se através do módulo básico de formação. É por isso que somente na terceira fase do nosso processo formativo é que a gente se atém à formação específica dos ministérios. Por que não é antes? Imaginem a gente explicar para as pessoas, explicar para os servos que estão começando como será o servir dele no ministério, se antes disso ele não foi alguém que se apaixonou por Jesus num seminário de vida no Espírito, não foi alguém que fez uma experiência impactante de oração através de uma experiência de oração, que experimentou os dons, os carismas do Espírito Santo
através de um encontro de introdução aos dons. Tudo isso é maravilhoso e vai nos levando a essa maturidade, a esse crescer em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, para ser servo do Senhor em um ministério no grupo de oração. O que é um ministério? Um ministério é um serviço, nada mais que isso. Todos aqueles que servimos, todos nós, somos servos do Senhor que vão, através de um ministério, colocar o seu serviço à disposição dos irmãos. Ministério é serviço ao outro, é servir ao outro irmão. Então, quando eu sirvo na pregação, quando você serve na intercessão, na música, ou em qualquer que seja outro serviço no grupo de oração, nós estamos ali para servir para que aqueles irmãos que estão no grupo de oração tenham também um encontro maravilhoso com Jesus, assim como nós um dia tivemos. Então, o que é ser servo do Senhor em um ministério, em um grupo de oração? É dar o sim a Ele e colocar-se a serviço dos irmãos através daquele servir. Você que intercede servindo ao Senhor no grupo de oração, no seu ministério de intercessão, mas servindo, orando pelos irmãos. Você que prega, anuncia a palavra de Deus no grupo de oração para servir aos irmãos, para que eles também possam ter esse encontro com Jesus que um dia também todos nós tivemos. E é importante a gente constatar que esse nosso discernimento, até mesmo de em qual ministério a gente vai servir, de em qual ministério a gente vai trabalhar para os irmãos chamados pelo Senhor, isso talvez possa ir acontecendo durante todo esse processo anterior, quando a gente participa da fase querigmática, seminário, experiência de oração, mas de maneira talvez um pouco mais específica, quando a gente está no módulo básico, naquelas 6 apostilas do módulo básico, quando a gente conhece a identidade da RCC na apostila 1, os carismas, Jesus, Senhor e Mestre, vida no Espírito, quando a gente conhece melhor o que é o grupo de oração, enfim, nas 6 apostilas, nos 6 encontros que a gente tem do módulo básico, a gente vai permitindo que o Espírito vá iluminando a nossa mente, o nosso coração e nos mostrando, nos revelando como que a gente discerne um ministério. A qual chamado Deus está nos fazendo? Se é a interceder, se é a pregar, se é a orar, por oração por cura e libertação, se é para ministrar a música, se é para atuar na promoção humana, no Ministério de Fé e Política, o Senhor vai nos mostrando qual é o nosso servir. E é muito bonito que o servir nosso na renovação não é algo isolado. Nós todos os servos de todos os ministérios promovemos entre nós uma interministerialidade orgânica, um serviço que contribui com o outro, que contribui com o outro, e juntos promovemos o reino de Deus. Juntos ajudamos para que os nossos irmãos que vão ao grupo de oração tenham de verdade um encontro com Jesus. Nenhum de nós servos é melhor que o outro, nenhum ministério é mais importante que o outro, nenhum ministério pode achar que tem uma importância maior que o outro. Pelo contrário, todos somos iguais, todos servimos ao Senhor no mesmo patamar, porque o objetivo de todo o ministério, seja ele qual for, é levar os irmãos a um encontro impactante, maravilhoso com Jesus, para que ela nunca mais queira ser do jeito que ela era e passe a ser alguém mais de acordo com a vontade de Deus. Então, nessa fase, o nosso comprometimento é diferente. Nessa terceira fase, na fase de formação específica de cada ministério, a gente assume, digamos assim, um comprometimento maior. A gente entendeu que a gente cresceu em estatura, que a gente cresceu em sabedoria e que a gente vai crescer também em graça, porque é o próprio Espírito Santo, através da efusão que ele faz na nossa vida, vai fazendo com que nós servos cresçamos em graça. É muito interessante apresentar também aqui para vocês, recentemente a Comissão Nacional de Formação lançou essa cartilha. É uma cartilha que fala sobre esse servir na RCC. É muito interessante que toda pessoa, antes de iniciar a terceira fase, antes de discernir o ministério ao qual vai trabalhar, vai servir ao Senhor, que ela conheça o conteúdo dessa cartilha, porque ela nos orienta. Muitas coisas, ela explica o que é ministério, o que é interministerialidade, o que é servir ao Senhor num grupo de oração. Ela trabalha nesse início aí da formação
dos ministérios. Mostra pra gente a estrutura da RCC, como que são as suas funções, o que é um grupo de oração, o que é um conselho, é bem importante. E aí a gente chega então especificamente à formação específica que a gente chama de terceira fase, terceira etapa do processo formativo da RCC Brasil, que cada ministério possui uma formação, como o próprio nome já diz, específica. O Ministério de Intercessão tem a sua formação específica com as suas apostilas. O Ministério de Fé e Política tem a sua formação específica com o seu material. O Ministério Jovem tem a sua formação específica de acordo com o conteúdo que o próprio Ministério elaborou ao longo desses anos de caminhada da RCC. Enfim, podemos chegar à conclusão de que todos os ministérios estão passíveis à formação. Que formação não acaba nunca. A gente inicia a formação, mas a gente nunca termina. Até o último dia da nossa vida, nós vamos estar num processo formativo. Nessa formação que tanto agrada o coração de Deus e que tão bem fará com que a gente sirva melhor os irmãos no nosso grupo de oração. Então eu quero convidar você, não sei qual é o seu ministério, qual é o ministério ao qual você serve, procure saber. Cada ministério especificamente tem uma formação, que alguns compreendem 3 apostilas. Eu vou dizer para vocês sobre o Ministério de Pregação, que é o que eu faço parte. Nosso Ministério de Pregação possui 2 apostilas de formação para os pregadores, 2 apostilas muito ricas, muito profundas. Enfim, eu conheço também o material dos outros ministérios e posso afirmar, todo o material da formação específica é muito sólido, é muito consistente, é muito baseado nos ensinos da igreja, é muito coerente com aquilo que a igreja diz. Sempre houve essa preocupação e sempre haverá na renovação carismática para que a gente possa dar esse terceiro passo, essa terceira fase da nossa formação, que é do nosso processo formativo, que é a formação específica do ministério, e ela vai se dar então de acordo com a realidade de cada ministério. Procure se informar, procure saber, procure o seu ministério, procure a coordenação do seu grupo de oração. Certamente eles vão saber orientar você o que você precisa fazer para ser um servo que cresceu, cresce e vai continuar crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Deus abençoe.